Nossa conversa hoje é com o tema Por que somos o país da depressão? O Brasil, ele é o país na América Latina com maior índice de depressão. Últimos dados estatísticos, inclusive pelo IBGE, vai apontar que em torno de 6% da população brasileira faz tratamento sobre depressão. Em torno de 11 mil pessoas por ano no Brasil cometem o suicídio. Esse índice é alarmante e nos coloca diante do país com maior índice de depressão na América Latina, e isso tem um motivo. Por isso que eu trouxe esse tema de hoje, para dizer o porquê eu vejo que somos o país da depressão. Primeiro, é interessante observar que foi construída uma imagem do brasileiro para escamotear, para camuflar toda uma história do Brasil cheio de problemas, principalmente no processo de colonização Portugal-Brasil. Nós sabemos que a colonização no Brasil se deu através do extermínio, do genocídio também dos povos indígenas que aqui se encontravam, que na época era estimado em torno de 5 milhões de população indígena. E hoje, na atualidade, a gente vê que o governo federal ele não está nem um pouco preocupado com as comunidades indígenas. O Conselho Indigenista Missionário, ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aponta que com a pandemia, com a questão do coronavírus, estão dizimando regiões e tribos indígenas pela falta de seguridade que o governo deu a esses nossos legítimos ancestrais, verdadeiros proprietários da terra Brasil. Mas a nossa colonização foi cruel, imagina. Hoje restam menos de 500 mil índios no Brasil. E as que se mantêm são mais tribos na região amazônica que está aí aberta, Deus dará, para o desmatamento e consequente continuação de extermínio dessa origem do Brasil, da população originária do Brasil. Somado a isso, nós temos também no processo de colonização a escravatura. O Brasil passou por 300 anos trazendo negros da África escravizados para o trabalho braçal. Milhões de negros chegaram ao Brasil, mão de obra barata. Depois foi colocada a primeira abolição, que o sujeito teve liberdade, mas não tinha com o que cultivar, não tinha propriedade. Hoje nós temos no Brasil 60% da população afrodescendente, sem direitos, com os índices de criminalidade, de violência, afetando mais de 70% a população negra. E uma população sem acesso, sem direitos, com trabalhos subalternos e morando em situações insalubras, em comunidades sem nenhuma estrutura sanitária, sem nenhuma infraestrutura de urbanidade. É assim que aconteceu, né? Na época de Dom João, os negros foram colocados nas periferias. E aí o crime está na periferia. E os criminosos são os embranquecidos que sustentam a rede de narcotráfico e que continua escravizando os jovens negros no processo de intermediadores do tráfico, sabendo que, na verdade, não é o empobrecido que está por detrás do tráfico, é a elite. E falando nessa elite embranquecida que vem da colonização brasileira, nós estamos falando também de governos que foram produzindo essa subjetividade de que o povo brasileiro é feliz. Ah, essa aqui é a terra abençoada por Deus e bonita por natureza. Quem começa a fazer isso de forma sistemática, de forma publicitária, foi Getúlio Vargas, na ditadura Getúlio, onde ele tenta também esconder um governo autoritário, totalitário dele, e ao mesmo tempo
vende a imagem de que esse povo é um povo soberano, é um povo, tanto é que ele é o governo dos pobres, né? O pai dos pobres. E a população gostava porque dava os benefícios e vendia uma imagem de que esse país era um país encantador. A elite financiou muita literatura, financiou muita música, financiou muita gente bacana aí para manter essa ideia de que somos um povo alegre e feliz. Nós temos nossa miscigenação, nós temos uma diferenciação, sim, mas não podemos esconder o que de fato acontece com a nossa população, que na sua quase totalidade, né, 85% da população brasileira não tem estabilidade, não tem moradia estável. Apenas 15% da população brasileira tem estabilidade. Para a gente ter uma ideia, apenas 4% da população brasileira ganha acima de R$4.000. Por isso que os governos eles vão se sustentando em projetos de entrega de benefícios imediatos para a população, sem construção de projetos públicos, educacionais, de saúde, de assistência social, para gerar autonomia para a população, para gerar essa autonomia. Então tudo isso aí são coisas que vão produzindo uma baixa autoestima no brasileiro e o coloca diante de um alto índice de quadro de depressão, alto índice de suicídio. Aqui então nós temos que entender que a depressão não é uma coisa inerente, que vem apenas por questões do inconsciente, por questões mal resolvidas comigo, com meus pais, com minha família, assim por diante. Lógico, tem fatores que são assim, mas nós temos que também tomar cuidado dessa psicologia, dessa psicanálise, dessa psiquiatria, que tem como parâmetro reflexivo pessoas que estão bem estabelecidas, a classe média organizada, a elite brasileira, mas é a população como um todo, né? O sistema SUS, a gente sabe que é um sistema dos melhores do mundo, tem uma capilaridade em todos os municípios do Brasil, mas não tem assistência, não tem dinheiro para que as pessoas possam buscar seus auxílios à saúde, suas orientações. Somado a essa questão histórica, e que foi falseada a partir de Getúlio Vargas, e que aí depois entrou aí com o governo militar, com o espectro que o governo militar no Brasil, a partir de 64 até 85, deu para o Roberto Marinho através do sistema Globo, né? Hoje você pega aí no sistema Sky, por exemplo, mais de 10 canais é do sistema Globo de TV, né? Não estou querendo tirar o mérito da qualidade dessa emissora e dessa empresa, mas eu estou dizendo que são benefícios que foi dado para se manter uma imagem e manter uma população alienada. Tanto é que o Brasil, em termos de produção de subjetividade na mídia, ele é o país campeão também de produção de alienação pública social. Hoje nós estamos aí por conta da manifestação de grupos de população negra, né, o antirracismo, mas decorrente de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos. Agora a mídia começa a mostrar alguns elementos que mostram o quanto que a população negra ela é alvo de ataque, né, ela é violentada, né, nos seus direitos. Porém, precisa acontecer algo fora do Brasil, uma manifestação mundial, para que isso comece a ser visto, porque é um sistema publicitário de vender uma falsa imagem do brasileiro. E também outro elemento que eu percebo que faz com que o Brasil seja campeão também da depressão na América Latina é a grande quantidade de pessoas que vão criando dependência dos digitais. O Brasil também ele é muito usuário, muito consumista de smartphone, né, celular, e o brasileiro gosta muito das redes sociais. E hoje essas redes sociais, elas começam também a adentrar nos nossos lares, nas nossas mentes, sem critérios. 90% das informações que nós recebemos via as redes sociais são mentirosas. Então nós estamos nos abastecendo por mentiras, por provocações e por insinuações. Hoje não se pode no Brasil trocar ideias divergentes na área da política,
na área da religião, na área até de gosto musical. É incrível, porque essa questão digital das redes sociais está contaminando de forma negativa a minha existência, a sua existência de subjetividade. Isso vai deprimindo. Então a dependência digital aumenta assustadoramente no Brasil e com isso aumenta a tendência ao afastamento social, ao distanciamento social, à fobia social, ao isolamento, à falta de interação afetiva, emocional e consequentemente o quê? A depressão. O consumo também de álcool no Brasil é alto. Por mais que se queira falar que é o país que consome mais, a gente consome muito álcool. Existe uma publicidade até para sustentabilidade de futebol, de esportes tocada ao álcool. Há bairros e bairros nas nossas cidades brasileiras que têm distribuidoras de cerveja e é um alto consumo. Isso a gente vê muito nas cidades maiores também. Só na pandemia, as empresas distribuidoras de cerveja, de bebida alcoólica, aumentou em quase 20% o consumo dentro de casa. Então, o álcool é um elemento que provoca o estado de depressão, porque o álcool ele vai direto à corrente sanguínea e indo à corrente sanguínea ele passa pelo cérebro e passando pelo cérebro ele vai bloquear a produção de substâncias da felicidade, do humor, do bem-estar. Se você toma uma ressaca de bebida alcoólica no domingo, na segunda-feira você fizer um mapa cerebral, você vai ver que o seu cérebro está cheio de manchas escuras. Geralmente quando você faz uma foto, do cérebro, ele tem mais áreas azuis. O cérebro é uma região muito bonita, vista por fotografia. Mas com o álcool ele fica escuro, sinal que não está havendo produção de substâncias do humor, da felicidade, do bem-estar. E aí entra a depressão. Então olha só, a nossa história, os genocídios que começam desde os índios, com a nossa colonização, que eu julgo uma colonização muito porca, de exploração. A nossa população é mais explorada do que é colocada ela a construção de cidadania e de direitos. Tem a questão da escravatura, 300 anos. Hoje 60% da população brasileira é afrodescendente, mas que até no IBGE se coloca o pardo, não se coloca o afrodescendente. Aí tem a questão também da dependência digital e do consumo do álcool. Então, gente, por isso que, a meu ver, esse vídeo era importante para a gente também sair desse espectro de que a depressão é só uma relação de tratamento com medicação e terapia. Tem todo um leque, uma gama cultural de produção de subjetividade que nos predispõe à depressão. Por isso que a gente tem que, mais do que tratar uma depressão individual, a gente tem que começar a pensar o coletivo da sociedade brasileira para a gente ter uma visão mais humanizante, estimulante e promotora dos direitos neste país para todos. Educação, saúde, assistência social. Dar expectativa para nossos jovens que estão sem expectativas de trabalho, de emprego. Muitos jovens estão abandonando os estudos porque estão sem perspectiva daquilo que eles estão fazendo. Isso vai deprimindo e faz a gente ver o jovem fazendo pano de fuga para outros lugares. Drogas, álcool, digitais, e a grande dependência da estrutura familiar dos pais que sustentam essa necessidade. Gente, então aqui essa reflexão, porque somos um país da depressão. Espero que eu possa ter colaborado com você para ampliar o seu leque de percepção sobre esse item que é muito importante, que é a depressão. Um abraço e até o nosso próximo encontro com outro tema de interesse seu. Muito obrigado, até lá!